Aleluia. Põe a sua mão no seu coração. Diga: eu creio que a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga: eu sei que esta palavra vai operar na minha vida, vai transformar o meu coração e a minha alma, vai renovar a minha mente, vai me livrar, purificar de toda sujeira, de toda mancha, de toda mácula. Nessa hora eu abro o meu coração para receber a palavra viva que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Podem assentar. Pega a sua Bíblia e vamos lá para Gênesis, no capítulo 11. Como nós temos feito, estamos seguindo a palavra de Deus no livro de Gênesis. E no livro de Gênesis estão semeadas sementes das verdades de toda a palavra de Deus. De toda a palavra de Deus. Perdão, Gênesis capítulo 12. Falei 11, mas é 12. E hoje nós vamos começar a estudar a experiência de 3 homens de Deus, que eu mencionei na última reunião: Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó são homens que tiveram experiência com Deus. E a experiência de cada um deles mostra um aspecto, um lado da experiência que todos nós devemos ter. Porque Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você precisa conhecer na sua vida a obra que Deus fez em Abraão, a obra que Deus fez em Isaac e a obra que Deus fez em Jacó. E vamos começar vendo a vida de Abraão. Gênesis capítulo 12 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga: na descendência de Abraão, Deus queria abençoar todas as famílias da terra. Esse é o propósito de Deus. Deus queria e ainda quer abençoar todas as famílias da terra. Deus tem um propósito. Deus quer ter um grupo de pessoas. Já disse para os irmãos isso. Deus quer ter um grupo de pessoas na terra que seja o seu povo e que possa expressá-lo em vida, em caráter, em santidade, em amor, em autoridade. Deus quer ter uma expressão na terra. Deus quer ter um povo que seja chamado o seu nome. E para atingir esse objetivo, o primeiro passo de Deus foi chamar Abraão. Com Abraão, a história recomeça. A obra, o início da obra de Deus é com Abraão. Abraão nos fala do início da obra restauradora de Deus. Com Adão, nós temos o início do pecado. Mas com Abraão, nós temos o início da obra restauradora de Deus. Deus começou tudo novamente. Abraão representa, portanto, esse começo, esse início do plano de Deus. Se você olhar a genealogia de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 1, você vai ver que a história de Jesus, ou a genealogia de Jesus, começa aonde, irmãos? Abraão. Começa com Abraão. E de Abraão até chegar a Cristo. Por quê? Porque o plano de Deus, o propósito de Deus, de fato, começa com Abraão. Abraão é uma pessoa importante para as 3 grandes religiões. Abraão ocupa um lugar central no mundo muçulmano, entre os judeus e também para os cristãos, porque Paulo disse que os da fé é que são filhos de Abraão. Quantos aqui creem no Senhor Jesus? Quando você crê no Senhor Jesus, você também se torna um filho de Abraão. Abraão, portanto, é uma figura central na palavra de Deus, é um divisor de águas antes e depois dele. Com Abraão, Deus começou a história da redenção. Sabemos, meus irmãos, que alguém vai dizer: pastor, mas antes de Abraão não houve homens de Deus? Sim. Os irmãos conhecem a história de Abel, não é? De Enos, que invocou a Deus, de Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado. Os irmãos conhecem a história de Noé. Esses homens eram homens de Deus.
mas eles eram pedras isoladas contra a correnteza daquele mundo tenebroso. Eles não formaram um povo para Deus, eles não estavam inseridos nesse propósito amplo de Deus. Mas com Abraão, Deus começa a mudar o curso da história. Com Abraão, Deus começa a mudar a própria história. Por quê? Porque através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas através de quem? Na verdade, quando o Senhor disse para Abraão que ele ia abençoar toda a família da terra, ele está aqui falando a respeito do Senhor Jesus. Porque é em Cristo Jesus que todos somos abençoados. É por meio de Cristo Jesus que cada casa, cada família vai poder ser abençoada. Para tantos quantos abrirem a sua porta, eles serão abençoados. Amém, meus irmãos? Agora, vamos entender, vamos acompanhar a palavra do Senhor aí em Gênesis capítulo 12. Qual foi o propósito de Deus ao chamar Abraão? Qual foi o propósito de Deus? Primeiro, o propósito de Deus ao restaurar Abraão, ao chamar Abraão, foi restaurar o homem da sua posição pecaminosa. Quando Deus chamou Abraão, entenda isso, Deus começou a obra de restauração, de redenção. Até então, não havia lugar, não havia meios do homem se aproximar de Deus. Mas Deus olhou na terra, encontrou um homem, encontrou Abraão. E através desse homem, um homem que respondeu a Deus, Deus agora começa a reescrever a história. Porque Deus não desiste do homem. O homem havia pecado, Adão havia cometido alta traição contra Deus, mas Deus não desiste do seu propósito. O diabo não vai sair vencedor no final da história, porque Deus em Cristo Jesus vai trazer o homem de volta para si. Amém, meus irmãos? Vai restaurar o homem à sua posição. E Deus então fala para Abraão qual que é o seu propósito. Acompanhe na sua Bíblia. O texto diz o seguinte: de ti, verso 1, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Primeira coisa, Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou mostrar para você. Essa é a primeira menção na Bíblia de um homem chamado por Deus, de um homem convocado por Deus. Abraão é símbolo daqueles que são chamados por Deus. Quantos aqui foram chamados por Deus? E a Bíblia fala que Deus não disse para Abraão para onde ele ia. Deus não disse para Abraão qual o caminho que ele deveria seguir. Deus não falou nada. Só falou para ele o seguinte: Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela. Não parece estranho isso? Deus mandou Abraão sair da terra dele e falou para ele: vai para um lugar que eu vou mostrar para você. Mas nem falou qual lugar que era. E a Bíblia fala então que Abraão saiu caminhando e andando sem saber para onde ia. Ele não tinha noção para onde ele estava caminhando. Ele tinha que depender de Deus a cada passo. Mas a pergunta que fica no ar é essa: por que Deus mandou ele sair da terra dele? Aqui em Gênesis não temos a resposta, mas se os irmãos abrirem lá em Josué, no capítulo 24, versículo 2, Josué 24, versículo 2, lá nós ficamos sabendo um detalhe que não está claro aqui em Gênesis. Josué 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrate e serviram a outros deuses. Veja, o primeiro motivo pelo qual Deus falou para Abraão: sai da tua parentela, porque a Bíblia está dizendo que onde Abraão habitava era um lugar onde eles adoravam ídolos. Deixa eu dizer algo para você: quando Deus chama alguém, Deus separa esta pessoa. Quando Deus chama você, Deus separa você. Todo aquele que é chamado é também separado. E a palavra separar, na verdade, é santificar.
porque ser santo é ser separado. Quando Deus chama um homem, Deus separa este homem. Quantos aqui foram chamados por Deus? Todos quantos foram chamados também foram separados. E por que Deus teve que separar Abraão da família dele? A salvação não era para ele e para a casa dele. Preste atenção, o chamado de Abraão não tem nada a ver com salvação. O chamado de Noé tinha a ver com salvação. Por isso, o chamado de Noé foi para ele e para toda a sua casa. Mas o chamado de Abraão não tem nada a ver com salvação. É uma questão de ministério. E quando a questão é ministério, o chamado é para você e para você somente. Sua família não entra necessariamente. E às vezes é até o contrário. Entende o que eu estou dizendo? Vou repetir para você isso. Quando a questão é salvação, Deus chama você, e Ele chama você, seu pai, sua mãe, seus filhos, sua casa inteira. Por quê? Qual a promessa de Deus? Crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Tu e a tua casa. Todavia, quando a questão é ministério, o que Jesus disse? Se alguém amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém amar esposa ou marido mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém amar filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que o Senhor quis dizer com isso? Que devemos odiar nossos pais, nossos cônjuges ou nossos filhos? De jeito nenhum. O que Ele quis dizer é o seguinte: pai não pode ser impedimento para a obra de Deus. Pai e mãe não podem impedir você de servir a Deus. Esposa e esposo não podem impedir você de servir a Deus. Filhos não podem impedir você de servir a Deus. Por isso o Senhor falou para Abraão: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou mostrar para você. Quase entende o que eu estou dizendo? Pode acontecer na sua vida de você ter um chamado de Deus, e se Deus chamar você, Ele vai separar você. Deus teve que tirar Abraão. Onde é que Abraão morava? Uma cidade chamada Ur, ou Ur dos Caldeus. Ficava na Caldeia essa cidade. E aqui diz que ficava num lugar chamado Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. E nessa cidade de Ur, diz a Bíblia, as pessoas eram idólatras, adoravam outros deuses. E o Senhor então falou para Abraão: olha, Abraão, eu não posso cumprir o meu propósito na sua vida a menos que você saia deste ambiente. Não poderei cumprir o propósito de Deus para você a menos que você deixe de lado a influência que esses seus parentes têm sobre você. Você deve, portanto, por uma questão ministerial, às vezes, separar-se. Quase entende o que eu estou dizendo? Está compreendendo o que eu estou dizendo? Esse é um fato, esse é um princípio que está aqui claro na palavra de Deus, e foi por isso que o Senhor chamou. Do lado negativo, Deus queria separar Abraão da idolatria, mas do lado positivo, Deus agora queria estabelecer uma base para que um povo fosse gerado. Lembra lá de Adão? Aquele propósito que Deus tinha com Adão, Deus tem com Abraão também. Deus quer povoar toda a terra de homens que sejam a sua imagem e semelhança, de homens que carreguem a sua glória, que expressem sua vida, sua autoridade, seu caráter, sua santidade. Amém, meus irmãos? Esse é o propósito de Deus. Deus quer estabelecer o seu reino na terra. Essa é uma outra expressão do Novo Testamento. Jesus, quando foi ensinar a oração do Pai Nosso, o que ele disse? Venha o teu reino. Ele nos ensinou a orar pedindo que o reino viesse. Deus quer que o reino venha. O que é o reino? O reino é o lugar onde Deus governa. O reino é Deus ter um povo, uma nação. E nós vemos no Novo Testamento que o propósito de Deus se cumpre com a igreja, porque nós somos a nação de sacerdotes, povo de propriedade exclusiva de Deus. Na igreja, o reino de Deus está estabelecido e expresso. Amém, meus irmãos? Agora, deixa eu avançar um pouquinho nessa questão. Quando Deus, a Bíblia fala, primeira ordem que Deus falou para Abraão, Gênesis capítulo 12: sai da tua casa e da tua parentela. Primeira ordem que o Senhor falou para Abraão. Pergunto para você: Abraão obedeceu? Isso é uma coisa interessante. Aqui no texto de Gênesis não está inteiramente claro essa questão. Mas se você ler, eu quero que você leia lá em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, verso 2. Estevão,
quando estava fazendo o seu discurso antes de ser apedrejado, ele contou toda a história bíblica. E ele fala de Abraão, e ele conta alguns detalhes que não estão aqui em Gênesis. E que é interessante. A primeira ordem que Deus deu para Abraão foi essa: sai da tua casa, da tua parentela. Mas Abraão obedeceu? Não. Pelo menos não obedeceu completamente. Obedeceu parcialmente. Olha o que diz lá em Atos 2, 7, verso 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então preste atenção, quando Deus apareceu para Abraão, o texto está dizendo que foi antes dele morar em Harã, não é isso que está escrito aí? Agora volta lá para Gênesis, olha o que diz. A Bíblia fala que Gênesis 11, verso 24. Então vamos ler o verso 31. Tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Olha que interessante. Estevão diz que Deus apareceu para Abraão, aonde, meus irmãos? Onde ele apareceu? Em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Tá certo? E Estevão ainda fala assim: antes dele ir morar em Harã. Então, Deus falou para Abraão lá em Ur: olha, Abraão, sai da tua casa e da tua parentela. Abraão obedeceu? Não. A Bíblia fala que ele saiu sozinho, meus irmãos. Quem que ele levou consigo? No verso 31 fala que ele levou tomou Abraão seu filho, tomou Terá, perdão, a Abraão seu filho. Então Abraão foi com quem? Com o pai. Quem mais que ele levou? Ló, filho de Harã, filho do seu filho, sobrinho de Abraão. Então Abraão foi sozinho, meus irmãos? Levou consigo pelo menos o seu pai e o seu sobrinho. Obedeceu, portanto, completamente a Deus? Não. Deus falou para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão falou: tá bom, Senhor, eu vou. Mas eu imagino a cena, na hora que ele estava saindo, ou então nos dias, né? Na hora não. Deus falou com ele, e ele chegava em casa, olhava o pai dele, sentado na mesa, jantando, com a mãe. Aí do lado morava o irmão, né? E o irmão dele tinha um filho tão querido. Abraão não tinha filhos, né? A esposa dele era estéril, mas o sobrinho dele era uma pessoa tão querida, Ló. E ele então, aquele cuidado com Ló, e ele tão amável com Ló. Ele falou: gente, como é que eu posso deixar esse povo? Deus falou que eu tenho que ir embora, mas olha eles, eu não posso deixar eles aqui. Eu vou levar eles comigo. Isso é coisa séria. Então Abraão obedeceu em parte. Ele saiu, mas não obedeceu completamente. Ele saiu, mas levou quem? A parentela. Ele saiu, mas levou todo mundo consigo. Não dá para você servir a Deus nas emoções naturais. A fé e a obediência devem estar acima de qualquer emoção natural. Se Deus falar algo com você, obedece. Deus chamou Abraão, mas no primeiro momento ele não obedeceu completamente. No primeiro momento ele levou consigo Ló, levou seu pai, e ele morou em Harã. Sabe até quando que ele morou em Harã, meus irmãos? Até o dia que o pai dele morreu. Até o dia que o pai dele morreu. Abraão só conseguiu obedecer a Deus depois que a parentela foi morrendo. Deus teve que remover a parentela. Abraão, já que você não quer largar, então eu vou ter que tirar. E é o único jeito. Isso é que é duro, né? Vou ter que tirar. Você está mais apegado a eles do que a mim. Não foi isso que o Senhor Jesus disse? Você não pode amar pai e mãe mais do que você ama a mim.
Você não pode amar mais filhos mais do que você ama a mim. Filhos, esposa, pai, mãe, não podem ser obstáculo nem impedimento para você servir a Deus. O nosso coração tem que ser inteiro para Deus. Quantos tem um coração inteiro para Deus aqui? Esse é um fato na sua vida? A Bíblia fala que depois que seu pai faleceu, em Harã, Deus chamou Abraão pela segunda vez. Portanto, o que nós vemos aqui em Gênesis 12, versículo 1, na verdade é a segunda aparição de Deus para Abraão. Como Deus é paciente, irmãos. Não sabemos quantos anos se passaram do primeiro para o segundo chamamento, mas como Deus é paciente, como Deus espera. Talvez Deus tenha chamado você já, talvez Deus já tenha inquietado você já, tem chamado você, mas você tem colocado obstáculos. Senhor, para onde é que eu vou? Deus fala, não interessa, eu vou te mostrar na hora oportuna. Senhor, qual o caminho seguir? Eu vou guiar o seu passo dia após dia. Apenas vá, obedece o que eu falei para você. Você entende o que eu estou dizendo? Talvez Deus já chamou você e você não vai, porque eu não vou, meu marido não quer ir. Como é que eu vou sem ele? Ou talvez Deus chamou você e você fala, não, mas e os meus filhos? Então você diz, só vou quando Deus chamar todos. Mas Deus chamou você. Obedece à voz de Deus. Obedece àquilo que Deus está falando com você. Se há um chamado de Deus na sua vida, se há algo que o Espírito de Deus está clamando dentro de você, apenas obedece. Aí você fala, pastor, mas e se eu não responder? E se eu ficar com receio? Deixa eu dizer para você, Deus é paciente. Deus vai esperar. E Deus não vai desistir. Porque Deus nunca desiste de nós. Deus nunca desiste de você. Não desistiu de Abraão, também não desiste de você. Amém, meus irmãos? Deus não desiste. Então, segunda coisa que Deus disse para Abraão, acompanhe na sua Bíblia. O Senhor disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, não é? E de ti farei uma grande nação. Esse é o segundo propósito ao chamar Abraão. Abraão, eu quero que você saia, porque eu vou começar uma nação com você. Vamos imaginar, Abraão já era casado com Sara, e Sara era estéril. Imagina a cena. Abraão chega para o seu vizinho e fala, ô rapaz, tive uma experiência essa noite com Deus. O Deus da glória apareceu para mim. Aí o Walter fala, é mesmo, Abraão? O que ele disse para você? Rapaz, ele falou que eu tenho que sair daqui, largar todo mundo e ir para uma terra que vai me mostrar. Aí o vizinho já fala, eita, isso, Abraão está ficando doido. Como é que é esse negócio, Abraão? Vai sair por esse deserto? É. E tem mais uma coisa. Ele falou que vai, através de mim, formar uma grande nação. Aí o vizinho fala, Abraão, você é estéril, Abraão. Não você, né? Sua esposa. Sua esposa é estéril, ela não pode ter filho. Como é que vai ser essa grande nação? Talvez os vizinhos dissessem isso para ele. E ele dissesse, é verdade, não sei bem como vai ser não, mas eu vou. Deus falou, eu vou. Pode ser também que Deus fale para você coisas, e as coisas que Deus fala sempre parecem muito loucas para os seus vizinhos, viu? As coisas que Deus fala com você sempre parecem muito absurdas para os seus parentes. Foi assim com Jesus. Você acha que os parentes de Jesus acreditavam que ele era Deus? Achava que ele era louco. E todo mundo foi atrás dele porque achou que ele tinha ficado louco. Ele está falando que é Deus. Ele é Jesus, é filho do Zé, o Zé Carpinteiro. Conhece o Zé Carpinteiro? É Jesus, o filho do Zé. Agora, o filho do Zé falou que é Deus. O que você acha? Se o filho do seu carpinteiro, não é carpinteiro, é carpinteiro. É porque eu estou pensando aqui no marceneiro, que eu estou atrás do marceneiro para fazer um negócio lá na minha casa. E eu fico imaginando se o marceneiro chega na minha casa, o Zé Marceneiro, e começa a conversar comigo e fala, eu tenho um filho muito bonzinho, chama Jesus. Eu falo, é mesmo, é. E ele disse que é Deus. O que você acha que eu vou dizer com esse marceneiro? Fala, vocês e seus filhos são tudo louco. Tem que internar no hospício, é ou não é? Ninguém acreditou. Quando Deus faz um chamado, às vezes o chamado parece louco, mas Deus disse que faria de Abraão uma grande nação.
Porque o seu propósito é encher toda a terra da sua glória. E a maneira como Deus vai encher toda a terra da sua glória é tendo um povo que se multiplica, um povo que carrega essa glória dentro de si. Diga: eu transporto a glória de Deus no meu espírito. Sabe, quando você prega, quando você ensina, quando você contagia outros recebem essa glória. Qual que é o alvo de Deus? Que toda a terra se encham de homens cheios dessa glória. E nesse dia, toda a terra então será cheia do conhecimento de Deus. Deixa eu dizer algo para você: o propósito de Deus só pode ser cumprido se houver toda uma nação cheia da sua glória. Se houver todo um povo carregando essa glória. Por isso eu vou para a nação: olha para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Terceira coisa, olha o que diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga: em mim. Por que o Senhor disse em ti, Abraão? Porque se a bênção de Deus vai atingir ou não as pessoas, depende de nós. Deus já quer abençoar, Deus já quer fazer, mas se realmente as pessoas vão receber, depende do Abraão. Abraão é que é o instrumento. E Deus disse: Abraão, em ti, Abraão, as famílias serão abençoadas. Por que em ti? É o mesmo princípio. Em nós também Deus vai abençoar as famílias da terra. Como é que Ele faz isso? Ele coloca Cristo dentro de nós. E Cristo agora está onde? Em nós. Diga: Cristo habita em mim. Então, em ti as famílias serão abençoadas. Mas tudo depende se você responde ou não. Se Deus tem homens na terra que respondem a Ele, Ele pode abençoar. Se Deus tem homens e mulheres na terra que têm um coração para Ele, Ele pode abençoar. Se Deus tem homens na terra que obedecem, andam em santidade, então Ele pode operar, Ele pode usar. Mas se Deus não tem esse homem, como é que Ele pode fazer? Como é que Ele pode fazer? Abençoarei os que te abençoarem, Abraão. Quem abençoar você está do meu lado. Mas quem for contra você, Abraão, está contra mim também. Sabe, quem é a favor de você é a favor de mim. Mas quem é contra você está brigando comigo. Assim também acontece conosco hoje. Nós somos filhos de Abraão, amém, meus irmãos? Diga: eu recebi um chamado de Deus para seguir a Jesus. Diga: para seguir a Jesus eu tenho de amá-lo mais do que minha mãe, meu pai, meu cônjuge ou meus filhos. Ou seja, eu tenho que sair da minha casa, da minha parentela. Segunda coisa, chamado de Abraão, o que o texto diz? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Diga: através de mim Deus quer abençoar toda a família da terra. E como que Ele faz isso? Através do seu testemunho, através do seu falar espiritual. Quando você fala, se libera a palavra viva de Deus. Amém, meus irmãos? E terceira coisa que o Senhor diz: de ti farei uma grande nação. Deus quer nos fazer fecundos. Agora, eu só quero encerrar dizendo algo para você. Um belo dia havia um homem chamado Saulo de Tarso. E esse homem estava perseguindo a igreja e matando o povo de Deus. Um belo dia o Senhor aparece para ele na estrada de Damasco. O que o Senhor fala para ele? Saulo, Saulo, por que você persegue a igreja? Foi isso que o Senhor disse para ele? O que o Senhor disse para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quem persegue é você, está perseguindo a Deus. Quem é contra você é contra Deus. Mas quem abençoa você é abençoado por Deus. E quem aceita você está aceitando Deus junto no pacote. Porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode tocar em você indevidamente. Diga: eu creio. Feche seus olhos. Diga: eu creio que eu sou menina dos olhos de Deus. Diga: quem é contra mim é contra Deus. Porque o Senhor é por mim. Oh Deus, que a tua revelação possa incendiar os nossos corações nesse dia, no nome de Jesus.